Muito bem, Vida e Saúde hoje especial com o Dr. César Vasconcelos aqui, já desde o bloco anterior. Doutor, falando sobre conflitos familiares, relacionamentos. Agora a gente vai enveredar essa conversa aqui mais para relacionamentos com os filhos. Como é que eu sei se eu estou educando os meus filhos do jeito certo? Se eu estou educando eles bem, doutor? Primeiro de tudo, a gente tem que pensar que, por melhor que a gente queira ser pai e mãe, a gente sempre tem os nossos erros, né? Mas uma dica importante nessa pergunta, Teru, é como que os filhos se relacionam com a gente. O que eles dão em troca do que a gente faz com eles. Então, se eles estão dando carinho e são amigos, né, tem uma certa obediência relativamente boa, né? Respeitosos. Então, está funcionando bem essa interação aí. É legal, nunca tinha pensado nisso, porque se está funcionando bem nesse pequeno núcleo da família, a tendência é que isso se expanda para a sociedade à medida que eles vão amadurecendo. Agora, a gente tem uma vida familiar muito desafiadora nos dias de hoje, doutor César, com tecnologias, com muitas oportunidades, com pais que não se sentem preparados, capacitados, e a gente tem filhos nessa confusão aí, nessa confluência também de tanta informação e tanta coisa disponível, né? Tem uma interação aqui, antes de trazer aqui algumas dicas de como nós podemos ajudar as crianças. A Verônica, da Bahia, está dizendo o seguinte: eu tenho um filho que é uma bênção. Eu sou muito organizada, mas ele não é. Ele não gosta de arrumar a cama e eu fico triste. O que é que eu posso fazer para que ele me ajude? Como lidar com essa situação? É a Verônica aqui trazendo um exemplo muito prático de conflito familiar. Organização. É interessante aqui. Obrigado, viu, Verônica, pela sua participação. Mas você começou dizendo que o filho é uma bênção. Opa, gostei disso. Interessante, né? Será que você elogia esse filho pelas coisas boas que ele faz para você, na casa, para o pai? Então, às vezes, o elogio incentiva a pessoa a ela fazer as coisas que ela não está fazendo ainda, né? Então, em vez de você não elogiar e também criticar porque ele não arruma, você não falou que critica, mas eu fico imaginando como é que você reage, né, quando ele não arruma a cama dele. Então, procure elogiar bastante as coisas que ele faz e mesmo que um dia ele for arrumar a cama dele e arrumou não do seu jeito, né, e que não ficou 100% ali o lençol, a colcha e tal, faça elogio. E você, ao terminar o elogio, tipo assim, filho, legal, hoje você ajudou, arrumou a sua cama. Deixa eu ensinar como é que a gente estica melhor o lençol. Então, você dá uma sugestão e aí ele vai aprendendo. Muito bom. Agora, a gente vai trazer dicas aqui para ajudar você que é pai, você que é mãe nesse momento, de lidar com os seus filhos nas questões do dia a dia. Vamos começar, doutor, com essa aqui, olha, acolher e orientar essa criança. É importante a gente, o que é acolher, né? A gente pode pensar daquelas 3 maneiras genéricas que a gente erra com o pai e mãe, que é negligência, rigidez e a superproteção. Então, acolher é o contrário de negligência, porque tem muitas famílias que são tão ocupadas, tem que sair 3 da manhã para trabalhar, enfim, não só por isso, né? Às vezes quando sai mesmo no horário mais tarde, mas então a negligência é quando você deixa de lado a sua participação, a sua interação com o seu filho. Então, acolher significa você mostrar seu interesse naquela criança, significa você dar um colo para ela e disciplina também, uma forma de acolher, né? Porque você disciplinando, claro, com carinho, mas com firmeza, você está dizendo eu gosto de você, porque eu quero corrigir você nisso que você está fazendo que não vai ser bom. Então, esse acolhimento traz para a criança aquela ideia de que eu sou amada, eu sou querida. Outra dica aqui, gente, seria deixar a criança perguntar. Nesse mundo em que a gente corre contra o relógio, às vezes as inquietações, as perguntas dos filhos acabam deixando a gente tonto até, doutor César. O que tem de importante nessa coisa do deixa a criança falar, deixa a criança perguntar? Porque a criança, você vê que cada idade tem as perguntinhas tão lindas, né? E assim, então deixar a criança perguntar, primeiro você está dando chance dela ser ela. Dá voz para ela. Você reconhece que ela tem uma individualidade, você respeita essa individualidade. Né? No meu tempo de criança, criança não sente nada, não fala nada, fica quieto, nós estamos conversando, conversa de adulto, né? Então, claro, não estou dizendo que você vai deixar a criança interromper uma conversa de adulto, mas em alguns momentos que ela tem pergunta, você para com tudo, vai lá, o que você quer saber, querida? Fala para a mamãe, fala para o papai. Então, isso você demonstra que você tem um respeito pela individualidade, essa criança é querida para você e isso vai ser mais importante até do que a resposta que você vai dar, né? Legal. Mostrar que você tem
um respeito por essa criatura, né? Agora, doutor César, às vezes é preciso deixar, às vezes não, muitas vezes, deixar o celular de lado. É uma luta, porque tem gente que trabalha com o celular, tem gente que se diverte com o celular. E aqui tanto para pais como filhos aqui também, né? Porque Sim. hoje em dia crianças pequenas já têm celular. É verdade, é verdade. É uma luta, né? Quer dizer, meus filhos já estão grandes, casaram, eu tenho netinho, eu estou com eles. Vovô, desliga o celular. Tá bom, ou vai desligar. Você está trabalhando provavelmente, Estou trabalhando, né? respondendo alguma coisa ali e alguém. tal, né? Mas eu acho que a gente pode conseguir fazer isso mais vezes pensando de que talvez a maioria das pessoas que nos procuram algum tipo de demanda no celular pode esperar. Ok. Mas a criança não pode esperar, até porque talvez o tempo que o pai e a mãe, que tem uma vida corrida, tem com eles é curto. E se nesse tempo curto, então ainda vai ficar lá com o celular, então aí perde essa interação e depois, minha gente, vai sentir falta do que não fez quando eram pequenininhos, né? Deixa esse celular de lado, faça o essencial, mas o que é importante, mantenha aí, diante de você. Ter paciência, essa também é uma virtude que a gente precisa. Isso só se desenvolve paciência quando a gente tem alguma dificuldade, doutor César, porque ninguém desenvolve paciência se a gente tem tudo na hora que a gente quer. É verdade, é um grande desafio, né, ter paciência com as crianças, um mais hiperativo do que o outro e tal. Mas olha, é possível desenvolver a paciência, viu? É possível. Eu acho que talvez o fator que vai ajudar é a gente olhar aquela criança e lembrar, eu também fui criança, né? Meio que me empatizar com aquela criança ali. Então, Isso virar me um copo ajuda. de suco na mesa não é tão desesperador assim. Exatamente, porque tem mães que são mais preocupadas com a toalha que está ali, que veio de Portugal, né, do que com a criança que tornou o copo, né? Então briga porque molhou a toalha ali. Então acho que paciência, a gente exercer paciência com uma criança vai ser bom para a gente mesmo, né? Vai. Porque a gente acalma, né? Sem precisar tomar uma medicação aí calmante. Agora, perguntar o que a criança está sentindo parece até bobeira, porque os pais têm parece que aquele superpoder de saber sobre os filhos, mas eles podem se enganar e deixar a criança se expressar, doutor César, é muito importante nesse processo. É muito importante, sabe, Teru? Muitos pais bem intencionados e até com qualquer nível socioeconômico, cultural, às vezes tem o pensamento ainda de que a criança não tem angústia, não tem tristeza, está sem querer brincar e videogame, não sei mais o que e tal. Alô, gente, olha, criança tem angústia, criança tem tristeza. Só que ela as crianças manifestam isso pelo comportamento. Você não vê uma criança de 4, 5 anos e fala assim, mamãe, estou com uma angústia hoje e tal, né? Eu estou deprimida e tal. Ela não sabe o que é isso, mas ela sente isso, né? Então, quando a gente deixa a criança se expressar e a gente pergunta o que ela está sentindo, você vai ajudar essa criança a desabafar. A nomear sentimentos também, doutor César. Então, por exemplo, tem muitas crianças que têm um quadro depressivo e ela volta a fazer xixi na cama quando já controlava. Então, o sintoma dela não é, mamãe, estou deprimida, ela tem um sintoma fisiológico, né? Então, quando eu ajudo meus filhos, né, a falar do que sentem, eu estou validando o sentimento deles, é um sentimento que tem o seu valor e ajuda a aliviar o sofrimento dessas crianças. Muito bom. Olha, chegou mais uma interação aqui que eu quero ver na tela do Vida e Saúde. Você que está falando com a gente, obrigada. Noeli e o Elias lá do Pará escreveram o seguinte: temos uma filha de 4 aninhos e às vezes sinto que estou perdendo o controle da criação dela. Antes, não a corrigia com palmadas e agora só grito. Não tenho paciência. Percebo que ela não me obedece, não sei o que fazer. Estou muito perdida aqui e eu quero trazer essa dica aqui, doutor César. Noeli, a sua angústia é uma angústia que é pertinente para muitos pais, doutor César. Eu mesma já passei por essa situação e passo de vez em quando, né? Às vezes a gente tenta uma coisa, tenta outra, não dá certo. A gente tem que pensar o seguinte, de que o que está acontecendo no comportamento dessa criança. Ou seja, ela é uma criança que tem um perfil de temperamento mais de questionar, de confrontar, é isso? Mas será que é só isso? Ou será que, às vezes, o sofrimento comportamental de uma criança é o sintoma do problema da família?
Então, às vezes, o casal está com dificuldade, ou com outros filhos também. Então, essa dificuldade, uma criança absorve mais. E ela absorve mais, então ela expressa isso. Às vezes expressa, algumas crianças vão expressar ficando quietinhas, não quer brincar mais, faz xixi na cama, volta a chupar o dedo. E outras vão peitar, brigar e chutar todo mundo, até o gato e tal. Então, tentativas de sair dessa... Primeiro pensamento tem alguma dificuldade na família como um todo, nesse casal? Ela vê o pai brigando com a mãe brigando com o pai, né? Ou estressados, os pais nervosos. Então, tem que pensar, se pai e mãe estão realmente com algum estresse, vamos tentar consertar esse estresse para essa criança ser mais responsiva às exigências de obediência, né? Agora, doutor César, a gente precisa adaptar a orientação, a informação para essa criança usando uma linguagem que ela entenda. Não adianta a gente falar de coisas complexas, com palavras complexas. Às vezes, contar uma história que exemplifica a situação já vai dar uma clareada para essa criança. Exatamente. É porque a criança, ela precisa daquela questão lúdica que a gente chama, né? De usar a linguagem simples. E também é o seguinte, quando a gente vai deixar a criança falar ou ela tem uma pergunta, eu tenho que ser bem objetivo, né? Dependendo da idade, eu posso fazer uma outra pergunta. Por que está perguntando isso para a mamãe, né? Aí ela vai explicar um pouquinho mais, porque se você também não escutar, não desdobrar a pergunta dela, você pode dar uma resposta errada. Não é isso que ela está aqui falando. Ela está falando de outra coisa, né? Vai abrir uma outra caixa de dúvidas aí, né? Agora, doutor César, nesse mundo com tão pouco tempo disponível para as famílias, tempo de qualidade, o que é tempo de qualidade? Ensina para os pais, doutor César. O que seria? Sabe, tem alguns estudos científicos que mostraram que basta você ter 5 minutos por dia com seu filho, mas você mergulhar naquele contato com ele ali, do que você não ter nada, ou enfim, já que não pode ter mais tempo. Na verdade, o que a ciência está verificando, avançando os estudos, é que não é só também pouquinho tempo ali, né? Você tem que ter um tempinho razoável com essa criança cada dia. Dentro do possível, claro, mas é importante isso. Então, naquele momento que você vai interagir com o filho, você tem que desligar de tudo mesmo. Do celular, desliga a panela que está no fogo lá, que vai ferver daqui a pouco, né? Enfim, para você mergulhar naquele relacionamento. E também é importante, Teru, para os pais de casa, você precisa fazer isso com todos os seus filhos juntos, mas também com cada um individualmente, né? E dá para aproveitar esse tempo de qualidade com um lava-louça, vocês vão conversar sobre coisas divertidas e importantes para a criança. E eu fico pensando, doutor César, que se eu não dou esse tempo de qualidade, se eu não escuto, se eu não passo um pouquinho com eles, outra pessoa vai dar. Outra coisa vai dar esse tempo para eles e eles vão absorver conteúdos, falas impróprias e coisas que você não deseja para o seu filho. E às vezes quem vai dar é a pessoa inadequada, né? Porque as crianças precisam do pai e da mãe. Gente, você não pode delegar isso para ninguém. Eu quero te mostrar agora a história da Rose e do Leidivan. Eles que já são casados há 34 anos vão dividir com a gente a experiência sobre como manter uma vida familiar em harmonia e felicidade, mesmo diante de uma vida não tão assim plana, tão óbvia. Vamos acompanhar. O casamento ele passa por um contrato, por um compromisso. O casamento passa por uma parceria, um companheirismo. O casamento passa por renúncia. O casamento é um ato sagrado e almejado por muitas pessoas. Mas estar casadinho, ao contrário do que alguns pensam, não significa que a vida familiar não terá desafios. Desafios, por exemplo, de comunicação, né? Comunicação, como é que se comunica? O que é que ela espera que eu fale, como eu falo, como nós estamos entendendo um ao outro, né? Eu acho que assim, no início do casamento, nós tivemos bastante dificuldade com isso, né? Isso realmente para nós foi um desafio. Uma outra coisa que a gente teve uma dificuldade é em questão assim, a gente não está competindo. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder nada. Na verdade, se um perder, os dois perdem, né? Então, isso também para a gente entender que não é uma competição, né? Muito novos, né? Eu tinha 18 anos, ele 24, então foram muitas adaptações. A Rose e o Leidivan estão casados há 34 anos e 6 meses. Eles se conheceram no colégio interno. O Leidivan era professor da Rose e logo se encantou com essa linda jovem.
E depois de algum tempo de namoro e noivado, eles se casaram. Mesmo com os desafios da vida a dois, eles aprenderam a lidar com essas dificuldades. A gente aprendeu muito a ficar em silêncio, em muitas ocasiões, que muitas falas são bem desnecessárias em alguns momentos, né? Então, às vezes é melhor refletir, se retirar, né? E orar, pedir sabedoria a Deus, né? Porque às vezes o que você vai falar não vai contribuir em nada e só vai aumentar, botar mais lenha na fogueira, né? E essa não é a nossa intenção, nunca foi. E também aquela determinação baseada numa escolha, né? Porque ela é a mulher da minha vida, né? Então, eu luto por isso. Vale a pena continuar. A vida familiar a dois já traz muitos desafios, não é mesmo? E com a chegada dos filhos, as coisas se intensificam ainda mais, não é verdade? Os desafios aumentam, né? Com certeza, né? Primeiro pelo despreparo, né? Pela novidade, né? Como é que é. Então, assim, a gente teve, lógico, dificuldade sempre o primeiro filho, no nosso caso a primeira filha sofre mais, né? Porque tudo é novidade, a gente está aprendendo e coisa e tal, né? E nós estamos aprendendo até hoje. E é nessa jornada de aprendizado que o casal encontrou o verdadeiro segredo da felicidade familiar. E é claro que eles dividiram com a gente. É possível. E essa possibilidade tem nome e sobrenome. Jesus Cristo, o homem do Calvário. A gente aprendeu que tudo aquilo que a gente recebe de Deus tem a duração de um dia. Então a gente busca o amor de Deus todas as manhãs, para poder amar. Ai, que lindo ver esse casal. Logo mais você acompanha o pastor Ledivan aqui com um lugar de paz, ele e sua Rose, dividindo um pouquinho, doutor César, do que é o segredo deles, mas cada casal vai precisar encontrar o seu próprio caminho, né? E gostei muito que ela falou uma coisa fundamental também para o bom casamento, não ter competição, né? Nós não fomos criados para competir, fomos criados para colaborar, né? Muito importante isso. Quero chamar uma interação aqui na nossa tela mais uma vez. Quem está agora com a gente é a Eriele Caroline, lá de Minas Gerais. Tema que precisava ouvir para melhorar minha vida, diz ela. Tenho 3 filhos abençoados. Que Deus abençoe esse programa, é o carinho que a gente recebe aqui, doutor César, da Eriele. Obrigada por ter mandado essa mensagem. A gente pensa, né, doutor César, que não tem a ver com saúde, mas uma família que está focada nesse relacionamento, em ficar em harmonia, vai sim ter benefícios físicos, mentais, espirituais. E sociais, né? Exatamente. Eu também gostei que o pastor Ledivan falou de que cada um tem que ter realmente uma conexão com Jesus Cristo de maneira poderosa, porque senão arrebenta, né? É Ele que segura, é Ele que ajuda nas horas mais difíceis para continuar o caminho, né? Quero agradecer aqui ao Dr. César mais uma vez por participar com a gente de maneira mais demorada por aqui. Eu tenho certeza que ele vai indicar 2 livros. O nosso tempo já acabou, doutor, mas eu sou fã do Orientação da Criança, da escritora americana Ellen White, me ajuda muito. Tem um livro muito bom, esse livro é muito importante, né? O Lar Adventista também, que apesar do nome Lar Adventista, mas é o lar Orientações dos para seres famílias. humanos, né? Da cpb.com.br. São 2 livros, eu acho que fundamentais, assim, para ajudar os casais, né? Obrigada, então, porque você esteve com a gente aqui também, mas tem mais conteúdo para você sobre saúde mental e sobre saúde em geral no site doutorcesar.com. É ali que você encontra muitos conteúdos base que o Dr. César traz aqui no Vida e Saúde. Dr. César, a gente pausa agora para o intervalo, mas na volta tem panqueca veg por aqui. Dá uma olhadinha nessa receita que você acompanha. Ó, tá linda, tá cheirosa e é para você já já.